eu sempre pergunto para o pessoal se no ensino médio, sei lá, alguém que fez outro curso, se já chegou a ter aula aí com alguma base de estatística. Algum de vocês teve ou não? Sei lá, foi do camp, no camp teve, fez faculdade, na faculdade teve, fez ensino médio, no ensino médio teve, ou não? Já, o Cledir, já. A Selma não. Amanda, tá. Então, quando até a gente fala de estatística, é, aqui no caso da turma de vocês, eu até mudei o slide. Se vocês olharem lá no canal, tem uma gravação, tipo, isso que eu vou fazer em uma aula, tá em duas, porque eu fiz até uma parte mais teórica com a outra turma explicando o uso da estatística. Porque com eles são 5 aulas, né? Então é diferente. Mas, em resumo, a estatística, ela é uma área que vai estudar os dados, que esses dados, né, são coletados aí por diversas formas. Então, pegando o exemplo da logística, e aí isso é uma coisa muito evidente no dia a dia do porto. Quantos containers foram movimentados? São dados lá que vão gerar aí informações na área da estatística. E claro, né, na área portuária. Tem sites do governo lá que eles acabam fazendo esse acompanhamento, essa análise. Outro exemplo, para qual país que foi enviada a maior quantidade de carga aí saindo do Porto de Santos? Provavelmente deve ser a China, né? Mas eles têm isso daí em dados estatísticos, porque a gente não pode trabalhar só com hipótese, né? Tem que ter os números e é a estatística que ajuda você a ter a dimensão desses números. Mais um exemplo aí do uso da estatística, agora uma questão mais comum assim, a contagem da população, ela se dá por base estatística. Então, a gente tem, por exemplo, a cada 10 anos, né, ou deveria ter, porque esse ano não vai ter, mas ano passado, na verdade, que era para ter tido e não teve, é o censo demográfico. E aí o censo demográfico é a contagem da população, é onde eles vão fazer pesquisa, eles vão fazer análise, tipo, quantas pessoas moram na sua casa, quantas pessoas estão empregadas, quantas pessoas que moram com você que têm a idade já, vamos supor, que é idoso. Quantos são crianças, jovens? Eles fazem o levantamento de tudo e, claro, antigamente era um formulário lá bem dito, né, digamos. Agora, no último censo foi digital já, porque eles iam, descarregavam os arquivos e esses arquivos iam para um sistema e pronto, ele já tabulava. Então a estatística ajuda muito e, claro, quem faz isso é o nosso IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e aí o IBGE ele dá parâmetro para tomada de decisões, assim como a estatística também. Então, com base nesse levantamento, vamos supor, o governo consegue destinar mais verba para as cidades. O governo, quando eu digo o federal, tá? Porque o IBGE é do federal. Ele consegue ter noção aí da questão do estudo, questão de renda, como que a população se enquadra. Ele dá um panorama geral. Então, a estatística ela é muito usada. Por isso que eu sempre pergunto assim, quem já teve ideia ou não, tal, na escola, na faculdade, porque dependendo da escola, né, muitas escolas públicas a galera não tem, mas eu acho que é no segundo para o terceiro ano que é para ter aí uma parte de estatística. E a gente vai começar hoje trabalhando com essas 3 formas aqui de análise estatística. São formas que não são assim mais complicadas, oh meu Deus, tal. São bem simples de usar, vocês vão até vão ver, vão falar, nossa, é só isso? É, só isso. Mas que tem que tomar cuidado, somente na última, que é a mediana, porque a mediana ela tem uma regrinha. E aí vocês vão ver, claro, quando chegar na hora. Mas a moda é tranquila e a média também. Então, geralmente, esses 3 aqui, a galera, quando fala que viu na escola, falam que já sabe. É, Algumas coisas para vocês anotarem aí, nesse check-in aí, nesse início de conceito básico, tá?
Quando a gente fala de população em estatística, a análise, né, ou é o conjunto aí de indivíduos com pelo menos uma característica em comum. Vamos supor, eu sou pesquisador do Datafolha. Vou fazer uma pesquisa para quem você vai votar para governador ano que vem. Eu não vou entrevistar toda a população de São Paulo, tipo, todos que são eleitores de São Paulo, mesmo aqueles que moram aqui e aqueles que estão fora do país. Eu não vou, porque eu não vou conseguir. Vai, eles montam a pesquisa em 2 semanas. Em 2 semanas não tem como você ir na casa de toda a pessoa que tem título de São Paulo. Então, esse primeiro conceito é para vocês entenderem que quando a gente tem a análise da população, é um todo. Por quê? Isso que eu estou falando de quando ele vai fazer a entrevista, ele tem a noção da população, né, que é o todo, mas o pesquisador, ele se baseia numa amostra. Então, o cara vai analisar lá os indivíduos que têm a característica em comum, eleitor do estado de São Paulo. Quando ele faz aquelas pesquisas, que é tipo DataPrev, essas coisas do tipo, ele se baseia na amostra. Ele pega uma pequena parte, uma pequena porção aí da população e analisa. Vamos supor, ele vai em 5 regiões do estado. Vai na capital, vai aqui no litoral, vai lá na região de Campinas, lá em São José do Rio Preto, Franca, acho que já deu 5, vai, Bauru. Pronto. Aí ele pega aquela população e aquela base, né, daquela amostra, ele consegue aí tomar, tipo, decisão ou tomar como base aí para poder gerar os resultados. Isso daí, até não sei se está claro de entender, mas é o mesmo fator que, vamos supor, que o Cledir vai lá, precisa fazer um exame de sangue. No médico, né, não vai tirar todo o sangue do Cledir, que seria tipo a população é o sangue dele todo. Não vai tirar todo o sangue dele para fazer um exame. Ele vai tirar uma amostra, que é um tubinho. Então, eu também costumo dar esse exemplo na área médica, porque a população, nesse caso, o exame de sangue, seria todo o sangue que a gente tem. A amostra é aquele tubinho. Aí você fala assim: ah, mas eu fiz exame de alergia, eram mais do que um tubinho, eram dois, três, tudo bem. Eu sei que a minha filha já fez também. Então, o tubinho de sangue lá é a amostra, porque ele não vai tirar todo o sangue do seu corpo, né? Então, a amostra é apenas uma fração. Até também no porto, claro que eles conseguem monitorar isso mais fácil, né? Mais perto, mas também eles conseguem usar isso de população e amostra, tá? Quando eles fazem essa coleta aí de dados através da amostra, a gente tem o parâmetro, que é aí a medida estatística, né? Como é que foi usado? Então, tipo, vai ser usada a média, vai ser usada a moda, vai usar o parâmetro da variância, desvio padrão, que é a próxima continuação da matéria que a gente vai ver. O parâmetro é essa medida, tá? E o último, que é até interessante de vocês anotarem aí, eu já colei também isso no chat, mas que é o chamado ROL. ROL. O que é o ROL? O ROL são os dados, que até a gente vai usar para trabalhar aqui nos exercícios, mas olha só a característica. Agrupado em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, assim, vai ter um exercício que vocês forem fazer, vocês vão ter que calcular aí e vão organizar esses números do menor para o maior. Sempre. Então vai estar lá, vai ter o ROL. O ROL quer dizer que é você pegar o número e colocar do menor para o maior. Ô, Cledir, a margem de erro tem, mas aí depende muito do instituto, depende muito de qual foi o critério, a forma, porque teve instituto que estava fazendo ligação para as pessoas para entrevistar. Teve instituto que estava indo para a rua, aí teve o cara que falou que. Eu até acompanhei lá há pouco tempo saiu aí uma análise que eles estavam fazendo. Ele dava uma prancheta e uma caneta, aí a pessoa primeiro passava o álcool em gel, aí preenchia. Aí retornava para ele, que ele passava também o álcool em gel, né? Limpava lá o material, a prancheta e tal, e ia para a próxima. Nesse caso da pandemia, eles mudaram um pouco a forma de fazer pesquisa. Mas eu, por exemplo, da minha empresa, já recebi umas 2, 3 vezes ligação de pesquisa. Eu esqueci, não sei se era o
o Datafolha, esqueci qual era o instituto, mas estava fazendo para o Sebrae. Eles estavam levantando dados sobre as empresas no período da pandemia. Eu acho que, na verdade, a ideia era até levantar dados para a questão de crédito para as empresas. Mas eles fizeram por telefone. Claro que não é todo mundo que vai parar para responder, até porque eu dificilmente, quando vejo esses números estranhos aí, que é tipo de São Paulo, sei lá, aí dificilmente eu atendo, até o celular já reconhece como spam, mas esse cálculo da margem vai depender muito do critério que é usado, tá? Quando o Cledir coloca ali, gente, margem de erro, tipo, vai, para votar no Cledir teve expectativa aí de 30%, margem de erro de 3 para mais ou para menos, ou seja, que há uma variação na hora de tabular os dados ou na hora de coletar os dados, pode ter havido algum erro aí, tá? Então, esse check inicial dos conceitos que vocês vão precisar para poder trabalhar essa parte de estatística, tá? Aqui tem até algumas coisas que eu pergunto se alguém já participou de pesquisa. Alguém já participou? Coloca aí no chat, que enquanto eu coloco, ó, pode ser uma pesquisa de TCC, pesquisa eleitoral que eu já falei, pesquisa do IBGE e pesquisa, eu acho que essa aqui todo mundo já deve ter participado, de satisfação de uma loja ou de um site. Sei lá, você foi, entrou na Riachuelo. Ah, São Vicente tem a Riachuelo. Aí você tá lá na saída, tem um negocinho assim que você vai lá e avalia. Tipo, como foi o atendimento? Na Renner. Eu sei que a Riachuelo e a Renner do shopping de Praia Grande sempre tem. Eles vão lá e fica uma pessoa na porta e pede para você avaliar. Ou quando compra no site, eles perguntam quão fácil foi você comprar no site, o pagamento, o check-in. Tudo isso eles usam esses dados depois para poder até jogar contra você para estimular que você compre mais, tá? Mas as lojas também para avaliar, para poder comprar. Ah, nossa, essas de escola de informática eles pedem para você indicar alguém, aí o povo fica ligando, mandando mensagem. Tem alguém do Espaço Laser me ligando, mandando mensagem no WhatsApp, já tem mais de um mês. Deve ter sido alguém, que na época da faculdade eles faziam muito isso. A pessoa pedia, eles passavam a lista toda da faculdade assim e mandava pro povo. Nossa, aí ficava ligando o pessoal, enchendo o saco. Aí quando você ia ver, quem indicou? Ah, o Rafael. Aí ia ver, o Rafael era da faculdade, miserável. Ele gostava de fazer isso com a gente. Bom, tranquilo então quanto a isso da pesquisa e da aplicação, né? Mas nesses casos, e por que até é interessante essa parte que vocês vão aprender de estatística? Porque no semestre que vem vocês vão ter TCC e falta tipo quase 2 meses para começar. Vocês vão ter que também desenvolver pesquisa e desenvolver a aplicação. Então, é bom que vocês já vejam aí, porque quando chegar semestre que vem, vocês não vão ter aula de estatística, então vocês já vão ter que pegar esse conhecimento e desenvolver, tá? Desenvolver a pesquisa aí nesse caso. Tranquilo? Abaixo-assinado não, que o abaixo-assinado, na verdade, ele é uma coleta de assinatura ali, mas não entra como pesquisa, tá? Vai, abaixo-assinado para que a prefeitura coloca a sinalização na rua, aí vai mandar lá para eles. Não, no caso não é. Bom, vamos ver aí a primeira medida, que é a mais fácil, então por isso que eu gosto de começar por ela, que é a chamada moda, tá? Moda é o valor que mais se repete, então dentro aí de um conjunto de números, né? Ou do que eu chamei aí com vocês quase agora de rol, tá? A moda, ela é o que aparece com maior frequência. Então a gente vai ver aqui o exemplo. Não tem fórmula para fazer a moda, que eu não vou trabalhar com vocês com fórmula. Existe a fórmula para calcular, mas eu não vou, porque vocês vão ver que é muito mais fácil fazer observando aqui o que eu vou mostrar do que usar fórmula. Ó, então ela é o que repete com maior frequência. Observa aí esse rol. Ó, tá vendo que o rol são os números, eles estão organizados do menor para o maior, tá? Eu já organizei isso, mas não se acostume porque nos outros vocês vão ter que organizar. Qual seria a moda aí? Alguém já visualizou? Tempo. Nope. 25, o Cleidir colocou ali, a Amanda colocou, agora vai todo mundo. Agora vai o porta a porta do Silvio Santos. Um coloca, todos colocam. Não, brincadeira. Mas é 25 mesmo.
Eu estava aqui procurando meu celular, que eu acho que eu esqueci. É o 25. Por que que é o 25? Ó, nesse caso aqui era a idade, tá? Porque, ó, aparecem duas vezes. Então aparece duas vezes o número 25. Então lembra aqui, ó, o conceito da moda. Moda é o valor que ocorre, né, com mais frequência. Quando fala mais frequência, quer dizer que é o que aparece mais vezes. Então, nesse caso, ó, o 20 aparece uma vez, o 22 uma vez, o 23 uma, o 24 uma, o 25 duas, o 26 uma, o 27 uma. Então é isso. Moda é você identificar no conjunto qual o número que se repete mais vezes. Isso é usado para ver erros, para analisar, vamos supor, ele pega lá os dias e analisa naquele dia qual item que mais saiu, qual item foi mais transportado, qual item foi mais movimentado. Ou vocês acham que é à toa, né? Que você tá aí, de repente você recebe um e-mail de uma propaganda, você recebe um negócio do iFood falando para você, hoje é dia de pizza. Tipo, é um sábado, que é o dia que geralmente você pede pizza, porque os caras estão de olho na sua movimentação, tá? Assim como também quando eles mandam os e-mails. Bom, tenta fazer esse aqui agora. Esse aqui é a moda da altura aí de uma sala. Eu vou colar o anterior aí para vocês, mas lembrando que a moda é você observar o que mais se repete. E os dados do que está aí na tela, ele também já está organizado, então mais fácil, né? Porque está do menor para o maior. Quem encontrar aí pode postar. Lembrando que é o que aparece mais vezes. A galera já está colocando aí, né? Beleza, beleza, beleza. Mais alguém quer arriscar? Tá em dúvida? Cauã, Wesley. Bora aí para eu falar desse, né? Ó, lembrando que eu falei quase agora. Moda é o que mais se repete. Então, observando aqui, né, esse hall que é até um pouco grande, né? Ó, 1,60 só repete uma, 1,69 uma. Aí a gente tem 1,72 que repete 3. Mas calma que não acabou. 1,73 ele se repete 4. Então ele já é o maior. Vou até riscar aqui 1,72. Continuando. 1,74 é só uma. 1,75, ó. Uma, duas, três, quatro, 5. Ó, já é maior do que 1,73. Então eu vou riscar 1,73 porque ele já não é mais o meu maior número aqui, a minha maior quantidade de vezes. 1,76 agora. Aqui tem 3 vezes. Embaixo, 4, 5, 6. Então, ó, ele aparece 6 vezes. Então já é maior também a quantidade aí, a frequência, do que o 1,75. 1,78 só uma, 1,80 uma, 1,82 aparece duas, então também não é. E esses outros dois só aparecem uma. Então, o 1,76 ele ocorre aí, né, 6 vezes a frequência desse dado. Toda vez que você vai fazer a análise da moda, você vai precisar observar quantas vezes que o número, que o valor, ele aparece. É só isso, é só isso. Tipo, não tem uma coisa surreal. Por isso que eu falei, vou começar pelo mais fácil, que vocês vão olhar e vão falar, nossa, é só isso? Tá? Sempre, para calcular a moda, você vai localizar aí o valor que aparece por mais vezes. Aí a gente pode ter situações, tá? Onde o número ele apareça repetido de forma igual. Quando eu falo de forma igual, eu vou colocar um exemplo aqui para que vocês possam
visualizar, porque também existe essa situação, tá? Vamos supor, o número aparece de forma igual tá aqui, ó, nessa sequência aqui. Ó, olhando aí, eu tenho 1,72 que aparece duas vezes, e eu tenho 1,73 que também aparece duas vezes. Então, nesse caso, os dois números se repetem mais vezes. Então, opa, ali tá errado. A moda é 1,72 e 1,73, tá? Porque são os dois valores. Ah, professor, mas então e se nenhum número se repetir? Tipo, só apareceu uma vez só. Pode ter também? Também pode. Porque quando a gente trabalha com isso, existe um termo que é chamado amodal. O termo amodal significa dizer que nenhum número se repete mais vezes, tá? Ah, empate técnico? Não, não. Ah, eu vi aqui, Marcos, você colocou, faltou contar um ali naquele, né? Ô, Selma, nesse caso, empate técnico pode até ser considerado, mas é aquele dado, né, ou aquele valor que aparece com mais vezes, tá? A frequência, mas pode acontecer igual esse aqui, ó. Olha aí. Nesse caso, eu tenho três pessoas que foram analisadas, três estaturas aí. Nenhum tem a mesma estatura. Então, isso significa que a amostra, né, o rol, o conjunto de números, ele é amodal, porque não existe moda, tá? Não precisa, né? Tipo, como é que se eu não souber escrever, se eu não lembrar? Se não tem moda, é amodal, ou então não tem moda. Pronto. Isso cai também, essa parte aí desses três pontos dessa matéria aí que eu falei, moda, média, mediana, até quando tem concurso da Caixa, outros concursos aí de ensino médio, eles acabam colocando. O mais engraçado, né, que é de ensino médio, mas a galera no ensino médio não vê. Mas tudo bem, né? Então, tranquilo, né? Professor, Oi, deixa eu pode te, falar. e se for assim, tiver tudo em desordem? Aquele lá que a gente fez que Você tinha vai ter que bastante número. organizar. Primeiro organiza tudo e depois Sim, que faz. Ah, entendi. aham. É Tá. porque aqui eu já deixei organizado, mas aquela hora que eu falei do hall aqui, ó, no começo, ó, o hall, você vai ter que organizar os números. É para poder ganhar tempo, eu já deixei organizado, mas você vai ver nos exercícios que eu vou colocar daqui a pouco, que vocês vão ter que organizar todos os números primeiro. Claro que eu não vou colocar um monte de número igual eu coloquei aquele da altura, mas já para vocês poderem se acostumar, porque se não organizar, ó, isso daqui, se vocês não organizarem, ele dá errado, porque aí a sequência vai fazer que na hora que você for analisar os valores, não vai bater. Bom, quanto à média, tudo bem? Ou quanto à moda, desculpa. Alguém quer perguntar aí da moda? Tranquilo, dúvida. Júlia Macedo, Yasmin, de boa, Lucas Falcão. Então a gente vai pro próximo aí, hein? Beleza. Bom, então vamos nessa, né? Agora a média. Cálculo da média, existe uma fórmula. Não é difícil de fazer, mas pelo menos assim, eu, antes até de entrar na faculdade, há muito tempo, eu sabia fazer o cálculo da média, porque sei lá, eu via lá um preço, via outro preço, qual é a média dos dois preços? Vai, um era é, R$ 7, o outro era R$ 8. Qual é a média do preço? 7,50, certo? Porque eu pego 7 e o 8. Qual é a média dos dois valores? Eu somo os dois e divido por 2, que dá 7,50. Então a média é isso. É você pegar a quantidade de elementos que você está analisando e dividir pelo somatório deles. Então, ó, a média simples, tá? Existe uma diferença. Eu deixei a média ponderada, talvez para a semana que vem aí eu vou deixar, porque eu acho que não vai dar tempo hoje, mas eu separei. Então hoje a gente vai trabalhar só a simples e aí a ponderada a gente vai ver semana que vem, porque era um pouco mais complexa. Então, ó, a média simples aí, ela é usada
para você pegar os dados que você tem no rol e encontrar a média, tipo, média salarial da empresa, média de movimentação, de container no porto no mês de maio. A gente está quase chegando no final do mês e eles fazem essa análise aí do quanto que o porto movimentou de carga, movimentou em valor, até porque eles comparam essas médias com períodos passados. Média do estoque da empresa, faz também o uso da média. Tudo isso tem muita relação com logística e se prepara no segundo módulo que vocês vão ter uma outra parte de cálculo mais aplicada à logística e vocês vão precisar usar até isso daí também. Tá? Então, a fórmula é essa que subiu aí, ó. Todo mundo sabe o que é esse símbolozinho aqui, né? Lindo, maravilhoso. Ou não? Não, pelo visto. Ou sabe, mas esqueceu? Não lembro. Beleza. Então, eu vou ter a anotação aqui, a explicação de cada um, tá? Mas eu coloquei aí, ó, o símbolo. Ele é o símbolo de somatório, ó. Ó lá, subiu ali. O que significa? A fórmula para calcular a média é eu pegar e fazer o somatório do xi. O xi são os valores, são os números, tá? Somatório do xi. E eu vou dividir pela quantidade de números, que é o chamado tamanho da amostra. Lembra que eu falei? Se eu pegar aí o preço, uma coisa é R$7, a outra coisa é R$8. Por que eu cheguei no 7,5, ó? Ó, eu tenho dois números, então aqui embaixo fica o 2, porque são dois números que eu tenho. Ali o sinal do... Deixa só eu apagar aqui para eu fazer uma outra coisa. O sinal aqui, ó, que eu tenho, o N, que é o tamanho da amostra, é o 2, porque eu tenho dois números. Somatório de xi. No exemplo que eu falei aqui, aleatório, ó, o xi era 7 e era 8. Como é o somatório de xi, que é esse símbolo aqui do somatório, 7 mais 8, 15. 15 dividido por 2. Então, a gente tem aí o resultado de 7,5 de média. Eu vou fazer aqui exercícios mais organizados, mais bonitos aí, né? Do que esses meus garranchos, mas tipo a fórmula, talvez, no começo, você olha assim, né, esse símbolo e fala, meu Deus, agora lascou. Não, é fácil. Você não precisa nem se basear na fórmula, porque se você sabe que a média é você somar todos os valores que você tiver e dividir pela quantidade de números, você sabe a fórmula, só que de repente com outras palavras, tá? Então, a gente vai fazer aqui um exemplo, claro, né? Ó, então a gente vai calcular aí a média baseado aqui na idade aí daquele outro exemplo lá que eu tinha feito com vocês, tá? Então, ó, temos as idades 22, 25, 28, 30, 35. São 5 homens, né? Claro, porque são 5 números aqui, então são 5 pessoas, aí 5 homens. A média vai ser você somar todos esses números aqui de cima, ó, que é a idade, tá? Todos esses que são os valores são chamados xi. Como a gente tem 5, né? Então é o n, que é o tamanho da amostra n. Então como é que fica? Ó, somatório da idade dividido pelo total, aí no caso total de homens. Idade, 22 mais 25 mais 28 mais 30 mais 35, dividido por 5, porque são 5 números. Então, dá 140, que divide por 5, vai dar aí 28. Beleza, o pessoal até já tinha colocado aí no chat. Tudo bem? Alguém tá com dúvida nesse? Quer perguntar? Por isso que eu falei, eu acredito que em algum momento da vida vocês já tinham feito esse cálculo antes da média. Claro, né, que talvez foi tipo automático na cabeça, foi espontâneo aí, mas não tem muito mistério, porque se você tiver, 3 números ali apresentados,
Você vai somar os 3 e vai dividir por 3, porque você tem 3 números. Então, o n que está aqui, ó, na fórmula embaixo, ele te dá a quantidade de números. Ó, nesse caso era 5. E em cima, que é o símbolo do somatório do xi, lembra que o xi sempre serão os valores. Então, os valores é o xi, você soma eles e divide por n. Portanto, eu vou pausar a gravação, porque vocês vão fazer esses dois exercícios aí, lindos e maravilhosos. Um é da Alexia e o outro é do Wanderson. Pode começar, deixa eu ver aqui, ó. Até 9 horas já dá para acabar 5 vezes esse exercício. Bora, 10 minutos.